dos Apóstolos 19. Atos dos Apóstolos 19. Nós estamos, neste mês, comemorando 48 anos da nossa comunidade. A gente faz isso agora no mês de junho, sempre. E aí, eu sempre aproveito o mês de junho para a gente refletir e repetir algumas coisas. Especialmente repetir a razão pela qual estamos aqui. O que é que está norteando a gente neste mês? A gente está se fazendo aquelas perguntas como eu fiz na semana passada. 48 anos atrás, quando o Senhor nos colocou aqui como uma comunidade de fé, como uma comunidade cristã, a primeira igreja presbiteriana de Campo Grande, quando ele juntou mais ou menos 60 pessoas e eles se organizaram aqui, o que é que Deus queria? O que é que o Senhor queria? Já havia várias igrejas aqui na região. E se vocês olharem, nessa última semana saiu o último censo religioso do Brasil. O Espírito Santo, por exemplo, tem 40% de evangélicos, mais 40 e tantos por cento de católicos. A pergunta é, o que é que Deus queria quando Ele colocou a gente aqui? O que é que o Senhor queria? O que é que o Senhor queria quando Ele colocou essas pessoas aqui? No caso, vocês. O que é que o Senhor queria quando Ele colocou vocês aqui? Pessoas com dons diferentes, com talentos diferentes. O que é que Ele queria? E a terceira coisa é, o que é que o Senhor queria fazer quando Ele colocou a gente aqui? Quando Ele colocou a gente nesse lugar, com os nossos dons, com as nossas vivências, com o nosso momento, o que o Senhor queria fazer? Então a gente sempre para e reflete sobre a visão que Deus quer da gente como comunidade. Porque a gente quer, ao longo do... Agora já está, né? A gente quer, ao longo da história, continuar cumprindo a missão que Deus colocou a gente para cumprir. Então, a gente para isso. E na semana passada, eu trouxe em Apocalipse para vocês, eu trouxe a igreja de Éfeso. E eu trouxe a igreja de Éfeso como um paradigma de uma igreja simples. O que é que Deus quer da primeira igreja presbiteriana de Campo Grande? Ele quer uma igreja simples. Ô pastor Rômulo, o que é que significa isso? Vocês se lembram que a igreja de Éfeso tinha boa doutrina? A igreja de Éfeso era moralmente muito boa. Ela era ortodoxa na pregação. Ela era moralmente, você olhava para os crentes assim, eram crentes muito bons. Eles eram fiéis ao Senhor. E eles eram contra a rebeldia. Se lembram quando, no verso 5 em diante de Apocalipse 2, eles não suportavam as obras dos nicolaítas. Nicolau foi um dos primeiros diáconos e a história da igreja diz que ele se rebela e ele forma uma espécie de seita que os irmãos não aceitam. E a igreja de Éfeso não ia na onda do momento. Qual era o problema da igreja de Éfeso? É possível você ser ortodoxo, é possível você ser moralmente correto, é possível você não ser rebelde, é possível. Só que faltava para eles só a presença de Deus. Vocês abandonaram o primeiro amor, é o que o texto dizia. E se lembram quando eu conversei com vocês que primeiro amor podiam ser duas coisas. Primeiro, falta de amor pelo Senhor. E segundo, falta de amor cristão, o amor pelo próximo. Uma igreja simples, como nós temos dito, é uma comunidade de fé, é uma comunidade cristã que tem sede de Deus. E é uma comunidade cristã que não se furta em amar o outro. Por isso, a gente conversou que... Qual é o foco da primeira igreja presbiteriana de Campo Grande? Cara, não é fazer evento, não é ficar trazendo um monte de gente, não é cobrir buraco da sua agenda no meio de semana. Eu não tenho nada para fazer, eu vou lá e tem culto de segunda a segunda. Não. Aqui a gente faz pouco. Só que o que a gente faz é para a formação espiritual dos discípulos de Jesus. Aqui, momento de culto é formação de coração. Momento de oração, amanhã, por exemplo, a gente tem a oração 6:30 da tarde. É formação de coração. Os momentos que a gente está junto, sexta-feira, nossos jovens e adolescentes estavam aqui na igreja, saíram daqui depois de 11h30 da noite. O que eles estavam fazendo? Discipulado cristão. Momento de formação do coração. Porque não é entretenimento gospel. Não é evento para falar, uau, como a gente tem luz boa. Não.
a gente tem um foco e a gente tem uma missão. Simplicidade, formação do coração dos discípulos. Você veio aqui hoje, você é membro dessa comunidade. Tudo que a gente faz é para formar o coração dos discípulos de Jesus. Tudo é para discipular o coração dos discípulos de Jesus. Menos para nós sempre é mais. Formar o coração. A gente canta para o coração adorar. A gente canta para a alma respirar Jesus. Tudo o que a gente é. Você visitou a gente, você está aqui de passagem, você é muito bem-vindo. Mas assim, a gente não vai ser uma igreja como outra. A gente tem um DNA. O nosso DNA é esse. Nosso DNA é, somos uma igreja presbiteriana reformada que quer formar o coração das pessoas. Esse é o nosso foco. Simplicidade. Hoje, eu quero falar com vocês sobre relevância. Você está chegando aqui, você é membro dessa comunidade. Tudo que a gente é e faz, a gente tira isso da Escritura. Porque para nós, uma comunidade cristã, em tudo que ela faz, tem que ser uma presença que transforma. Rômulo, o que você quer dizer com isso? A gente é simples, né? Vamos olhar Éfeso de novo, mas agora não no Apocalipse. Vamos olhar Éfeso de novo, mas agora na perspectiva de Atos. Deixa Lucas falar com a gente. Semana passada, João falou com a gente pelo Apocalipse. Hoje, deixa o Lucas, o escritor de Atos, falar com a gente sobre como é uma comunidade cristã num lugar, qual é o impacto que ela tem que causar. Como é que os discípulos de Jesus, e qual é o impacto que os discípulos de Jesus precisam causar no lugar que eles estão, ok? Enquanto Apolo estava em Corinto, Atos capítulo 19, verso 1. Enquanto Apolo estava em Corinto, lá na Macedônia, Éfeso é aqui na Ásia Menor, tá? Paulo, atravessando as regiões altas lá do Cáucaso, chegou a Éfeso. Ali, encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele. Isso é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer. E começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo, então, afastou-se deles. Tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos. De forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usavam eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças, e os espíritos malignos saíam deles. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome do Senhor Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno que saiam. Ô gente, eu ri demais lendo a Bíblia, vocês não têm ideia. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: Jesus, eu conheço. Paulo, eu sei quem é. Mas vocês, quem são? Então, o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente as suas más obras.
Grande número dos que tinham praticado o ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Depois dessas coisas, Paulo decidiu no Espírito ir a Jerusalém. Passando pela Macedônia e pela Caia, ele dizia: depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar Roma. Então enviou a Macedônia 2 dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto, e permaneceu mais um pouco na província da Ásia. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nós estamos diante da sua palavra e pedimos a iluminação do seu Espírito. Responde-nos. Nós estamos diante do texto que o Senhor, através de apóstolos e profetas, deixou para a gente. Por favor, ilumina o seu povo, só para o seu povo temer mais o Senhor e para que a missão da nossa comunidade seja algo que a gente encarna, assim como o Senhor fez com que Cristo, nosso Salvador, encarnasse e vivesse a vida que o Senhor queria. Que esse mesmo exemplo seja o nosso, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Bom, como eu conversei com vocês semana passada, nós estamos trabalhando com 2 paradigmas. Primeiro, nós não estamos trabalhando com desigrejados. Lembram? Desigrejados. E nós não estamos trabalhando com donos de igreja. Donos de igreja e desigrejados são 2 paradigmas que não são bíblicos. Os desigrejados são aqueles que dizem: eu não preciso de igreja para exercer minha fé, eu faço isso sozinho, eu executo as obras de Deus, o que importa é amar o próximo, e eu sou crente comigo mesmo. Não, esse paradigma não é bíblico. Vocês viram hoje na liturgia quando o texto bíblico disse para a gente que a gente não deve deixar de estar com os irmãos. Cristianismo não é vivido dentro de casa nem online. Cristianismo não é vivido através de plataforma social. Cristianismo é vivido em volta da mesa, com irmãos. Cristianismo é vivido na vida diária da igreja, de gente que adora, gente que tem pessoas próximas. Desigrejados é um grupo que dizem que cresce no Brasil, mas não tem nenhum tipo de pesquisa séria que diz isso, mas isso é só um reflexo de um individualismo e do consumismo do nosso tempo. Eu faço tudo sozinho e eu troco de comunidade cristã. A partir do momento que ninguém me agradou, eu troco. E a gente não cria raiz. Segundo problema são os donos de igreja. Os fiscais da vida alheia. Os privatizadores da fé das pessoas. Em tempo de rede social. Vivem olhando a vida dos outros e olhando o que as pessoas estão fazendo. E julgam as experiências dos outros pelas suas. Achando que Deus só opera da maneira com a qual eles acham. Então isso é pecado. Se você é assim, se arrependa dos seus pecados, muda de vida. E de maneira nenhuma eu estou falando para você que você tem licença de pecar. Isso está errado. Ninguém vai dar lugar para a graça de Deus e dar lugar ao pecado. Ninguém está falando disso, nem relativizando o pecado. O que nós estamos falando é que você, fiscal da vida alheia, está em pecado e deve se arrepender dos seus pecados. Porque não há espaço para donos de igreja. Não há espaço para as pessoas que privatizam a fé dos outros. Não há espaço numa comunidade cristã para gente que sufoca as outras pessoas e não deixa com que os dons floresçam. E não deixa por quê? Porque eles tomam conta de tudo. E se deixar, tudo tem que passar por eles. Não. A gente não quer esse paradigma, a gente não quer esse tipo de coisa aqui. Não queremos desigrejados e não queremos donos de igreja. Nós queremos discípulos que amem a Deus, que amem o próximo e que sirvam ao Senhor. Sirvam ao Senhor com o seu coração, devotando toda a sua vida ao Senhor. E não para fiscalizar a vida dos outros ou para ficar de casa achando que a fé é online. E é sobre isso que a gente conversou semana passada. Hoje, eu quero conversar com vocês sobre a seguinte pergunta. Pessoal, nós estamos aqui ao longo de 47, estamos indo para 48 anos. Seja honesto. 2 coisas. Se amanhã você não voltar mais no seu trabalho, você não vai mais, te mandaram embora, ou você fechou a empresa, você foi promovido, ou você que trabalha aí em recursos humanos. Honestamente, eu sei que o mercado funciona da seguinte forma. Amanhã você é mandado embora, alguém coloca outro no seu lugar e ele faz o seu serviço. Isso é fato, tá? Isso é mercado, século 21, seja bem-vindo, o mundo é assim. Todo mundo é substituível no mercado de trabalho. Agora tem uma coisa. Amanhã você não vai mais lá.
aquele lugar, não estou falando do trabalho que você faz, a influência que você tem no meio daquelas pessoas, vai fazer falta? Por exemplo, trabalhei em determinado lugar ou estou com determinadas pessoas e por alguma razão não estou mais. Aquele ambiente, o qual eu frequentava, vai sentir minha falta? Pela influência positiva cristã que eu tinha na vida daquelas pessoas? Isso aqui é uma coisa que a gente precisa pensar. A Bíblia traz reis que vão sem deixar saudade. Vários reis morrem e o povo fala assim: ufa, ainda bem, não aguentávamos mais fulano. Fez a nação pecar e fez todo mundo pecar. Vocês, se amanhã você não frequentar mais aquele ambiente por N razões, as pessoas vão olhar e falar assim: ufa, Rômulo foi embora, foi sem deixar saudades. Ou, rapaz, tinha um homem de Deus aqui, o nome dele era Rômulo. Esse cara faz uma falta, meu irmão. Quando esse cara estava aqui, sempre tinha uma palavra de sabedoria, sempre tinha um abraço amigo, sempre tinha uma oração no momento em que a gente precisava. Essa é a primeira posição, a nossa pessoal. Isso serve para a sua família, porque tem mulher que ora para o marido, para Deus levar o marido. Porque fala assim: o Senhor, não aguento mais, tá louco. E tem marido que ora para um raio cair, né? Que não aguenta mais a esposa. Eu não vou entrar no mérito aqui, embora você não possa fazer essa oração, tá? Mas o pecado que habita em mim saúda o pecado que habita em você. E tem marido que não deixa saudade mesmo não. Que a mulher ora para não dar 6 horas da tarde, que é a hora que ele chega em casa. E os filhos às vezes também são assim. Dentro de casa, a gente é uma referência maior quando está fora, porque todo mundo fala assim: ufa, louvado seja Deus, Rômulo saiu. Ou a gente é assim: tomara que papai chegue logo, daqui a pouco ele está aqui, e poxa, sempre que papai está aqui é bom. Agora, pula. Nós estamos aqui há 47 anos, irmão. Eu sou do tempo que tinha uma igreja por rua em Cariacica. Eu sou nascido e criado na grande Big Field e aqui estou. Agora nós não temos mais uma igreja por rua, nós temos 10. Abre igreja, fecha igreja, abre igreja, fecha igreja. As pessoas acham até estranho isso, eu também. Se amanhã a nossa comunidade não existir mais, sinceramente, qual é a diferença que ela faz aqui para o nosso bairro? Se amanhã a primeira igreja presbiteriana de Campo Grande não existir mais, não fechou, baixou a porta, não existe mais. Qual é a diferença que ela fez para o nosso bairro? Será que as pessoas vão se lamentar e falar assim: não temos mais um espaço de adoração genuíno, simples, relevante, de gente crente, cheia do Espírito Santo, que ama Jesus, que tem a palavra de Deus como cerne, que tem a boa doutrina? Ou as pessoas vão falar bem assim: graças a Deus aquele povo barulhento não está mais aqui. Graças a Deus aquela gente que só fechava a rua 6 horas da tarde para fazer uns cultos barulhentos não está mais aqui. A gente precisa pensar, porque pode ser que também a gente não faça a menor diferença na vida de ninguém. É necessário a gente parar e fazer algumas perguntas pessoais, mas institucionais. Por quê? J.I. Packer, falecido pastor e teólogo, grande teólogo anglicano, ele dizia que a igreja de Jesus tem 2 coisas que são necessárias para ela. Ela precisa ser reconhecida por 2 formas. Ele dizia: primeiro, a igreja é criada para adorar. Aí você diz assim: como assim, Rômulo? O Packer dizia: quando os seres humanos foram criados, eles foram criados para adoração. Ou seja, os seres humanos foram criados para florescer na presença de Deus. A questão é que com o pecado, isso ficou pervertido. E Packer dizia: então, a igreja de Jesus, que foi resgatada por Jesus, ela vai continuar tendo o dever de adorar.
porque o princípio da criação vai ser restaurado. Só que tem uma segunda coisa que é necessária ser feita que Adão não precisava fazer, mas que nós, os representantes do segundo Adão, Cristo, precisamos fazer. Packer dizia, a igreja precisa encarnar a mensagem do evangelho e testemunhar. E por testemunhar, eu não estou falando de id, eu estou falando assim, ó, a igreja de Jesus chegou. Crente chega, crente testemunha, crente chegou num lugar e quando ele chegou, ele não tira o cristianismo para colocar, ele não tira o Espírito Santo dele para fazer alguma coisa para mudar. O crente chegou, ele chegou por inteiro, o reino chegou com ele chegou, Cristo chegou com ele chegou, a presença de Deus chegou com ele. Então, se na criação nós adorávamos, hoje nós adoramos e testemunhamos, hoje nós adoramos e chegamos, hoje nós adoramos e o reino chega quando o povo de Deus chega. Isso é importante, meus irmãos, porque nesse período da fé privatizada, nós encontramos alguns problemas, e aqui eu vou elencar só 5 na vida dos cristãos. O primeiro problema que nos atrapalha a adorar e testemunhar é uma anemia, quer anotar? É uma anemia espiritual na vida dos crentes. Pastor, o que você está falando de anemia espiritual? Irmão, tem gente que precisa de sulfato ferroso do céu. Tem gente que está precisando de uma injeção de noripurum espiritual. Não ora, não tem tempo com Deus. A última vez que cantou louvor foi aqui domingo passado. Só vive preocupado com dinheiro e pagar boleto e juntar dinheiro e caixinha de investimento de banco. É uma apatia. O Luiz Saião chama a igreja do século 21 de apática espiritual. Nós temos uma apatia espiritual fora de série. Quem é anêmico e apático espiritual não tem sede de Deus, não tem amor por Jesus, relativizou a fé, relativizou princípios e valores, não vai conseguir adorar, não vai conseguir testemunhar, não tem como. Segunda doença que atrapalha a gente, uma dependência absurda do pastor da igreja. O que é isso, Rômulo? Irmãos, nós não somos católicos romanos. Os católicos romanos é que dependem do padre e do bispo para tudo. Nós não. Paulo ensina para a gente em Romanos 8, 15, 16, 14, 15, 16, que a nós foi dado o Espírito. Não para que a gente tivesse medo, não para que a gente fosse apático, mas um espírito de adoção para que a gente chamasse Deus de Pai. O problema é que vocês ficam dependendo de mim para tudo. Tem fulano doente e vocês não oram para que o cara seja curado. Por quê? Porque parece que a minha oração é mais poderosa. Olha para mim, olha o shape. Quer que eu vire de lado? Vocês estão brincando comigo. O Deus de vocês é Jesus Cristo, não eu só sou o pastor. Só que a dependência do pastor da igreja, parece que então, que a palavra abençoada é a minha. Vocês estão de brincadeira. Conversa com a minha esposa, que ela sabe os meus podres, que aí já quebra logo essa visão. Para vocês poderem entender que nós estamos falando sério. Parem de depender do pastor da igreja. Ah, mas tem que visitar fulano de tal. Se vira, meu filho. É você. Vai depender de mim. Eu posso até ir, só que eu tenho 400 para visitar. Então, se você puder fazer isso, é a primeira igreja de Campo Grande que está chegando lá, tá bom? Mas é uma dependência. Porque faltou compreender quem nós somos em Jesus. A gente não pode ter essa dependência de... Não, para ir tem que ir todo mundo. Para fazer tem que... Não, cara. Não. Nós somos salvos, nós somos crentes. A autoridade do Espírito foi dada para nós. Quando você chegou, o reino chegou. Terceiro problema muito sério que acontece. É uma dependência do templo. Parece que a gente só é crente domingo.
É uma coisa horrível. A gente só é crente domingo. A gente só é crente nesse espaço físico aqui. Aí, parece assim, no seminário, a gente tinha uma matéria chamada... Eu acho que eu já contei essa história aqui, mas ela vale para esse sentido. No seminário, 2008, eu estou falando, a gente tinha uma matéria chamada Prática de Pregação. Tinha um rapaz, coitado, ele não conseguia pregar. Na frente dos seminaristas, ele não conseguia pregar. Não dava, não ia, travava. Aí, era curioso. E certa vez, ele fala assim, quero dizer para vocês o seguinte, aqui eu não consigo pregar não, mas vai lá na igreja domingo, que lá eu prego. É tipo gente, sabe? Assim, onde a gente é crente? Aqui. Então, parece que a manifestação do poder de Deus só pode acontecer aqui. Só domingo. Aí, a casa da gente passa a não ser mais habitação de Deus. O carro da gente passa a não ser mais lugar para a manifestação da glória de Deus. Que é pior, o corpo da gente passa a não ser mais habitação do Espírito de Deus e lugar para a locomoção da glória de Deus na vida da gente. Aí o corpo da gente não é mais um lugar em que a gente glorifica a Deus. Sabe? Mas a gente pode ir mais. Porque a gente talvez pode ficar dependendo só das estruturas. O que eu quero dizer? Gente, é maravilhoso ter escola bíblica. Como é bom, ontem tinha umas irmãs lindas aqui no Abra-se. Lindo, lindo. Eu falei com vocês, eu vou começar um discipulado com homens. Como é bom. Mas crente não depende de estrutura. Crente não depende de programa. Crente não depende de encontro com hora marcada. Crente crente faz. Crente chega com o reino. Crente tem a atitude. E ele não fica esperando. Só que se a gente ficar dependendo disso, não dá. E o pior, e é a última coisa que eu falo, é exatamente a espiritualidade consumista. Essa é a mais complicada. Quando você se acha um consumidor da fé, você não vai agir. Você vai trocar de fornecedor. E é por isso que as pessoas ficam pulando de igreja em igreja, de galho em galho. Não dá para ter uma espiritualidade consumidora. Não dá. Porque na nossa espiritualidade cristã é a espiritualidade da doação. Nós nos doamos, nós nos damos, nós não consumimos. Só que o século 21 coloca a gente como eternos consumidores da fé. Não dá. Você não vem aqui consumir nada. Aqui você vem para o seu coração ser transformado para quando você estiver em relação com Deus, com os irmãos e com o mundo, você ser um agente do reino de Deus. É isso que Jesus espera dessa comunidade de fé. Gente cheia de Deus para isso. Ok. E aí... se você identifica em você essas doenças, dá uma olhada em Atos capítulo 19. Paulo está chegando em Éfeso. Éfeso é chamada de a princesa da Ásia Menor. Por quê? Éfeso é um lugar em que os romanos, naquela ocasião, no primeiro século, têm um militarismo muito forte. É uma cidade com uma classe média alta muito grande. Só que também é uma cidade absurdamente religiosa. Eles diziam que o templo de 12 por 12 por 12 da deusa Diana, inclusive com 12... como é que é o nome daquelas pilastras grandes? Torrezinhas. O templo da Diana era assim. Eram 12 torres enormes, com 12 por 12. Esse templo, segundo eles, tinha caído de Júpiter. E era um templo todo de pedra, ficava no alto. A feira em Éfeso era muito grande. Uma cidade com muito comércio.
gente de tudo quanto é tipo. Paulo chega nesse lugar plural, uma religiosidade extrema. Lembrem-se que falei com vocês semana passada que Éfeso era formada por 6 tribos diferentes, de tribos de gregos, de judeus, de gente. Era uma sociedade pluralíssima. Uma religiosidade extrema, pessoas com muito dinheiro, mas uma pobreza também extrema. Um comércio muito grande e uma presença militar romana enorme. Esse é o cenário de Éfeso. Paulo chega e quem passou por ali foi o Apolo. Vocês vão se lembrar que Apolo pregava muito bem. Só que Apolo pregava o batismo de João. Apolo pregava que o Cristo iria vir. Mesmo depois de 30 anos que Jesus já tinha morrido, o Apolo estava pregando o batismo de arrependimento. Tanto que Paulo, quando encontra Apolo, coloca Priscila e Áquila junto dele para discipulá-lo na nova aliança. E aí Apolo começa a pregar o batismo de Jesus e a nova aliança. Qual foi o trabalho que foi feito? E Atos 19 está falando para a gente. Apolo está em Corinto. Paulo chega em Éfeso e encontra 12 discípulos. Quando ele encontra esses discípulos, ele pergunta para eles: turma, vocês foram batizados com qual batismo? Talvez Paulo começou a conversar com eles e percebeu assim: eu acho que esse pessoal não entendeu que Jesus veio ainda não. Aí ele fala: vocês foram batizados com qual batismo? Aí eles falam assim: uai, a gente foi batizado com o batismo de João. Eu acho que Paulo deve ter olhado e falado: vocês estão uns 30 anos atrasados, mas está tudo bem. Aí ele falou: não, gente, olha só. João batizava para você receber o arrependimento, porque o reino estava chegando. Agora, esse batismo não tem validade mais. Porque o batismo agora é o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Paulo diz assim: vocês receberam o Espírito Santo? Ele diz assim: quem é esse? A gente nunca ouviu falar. Daí ele prega, eles são batizados, Paulo impõe as mãos sobre ele, e assim como aconteceu em Atos 2, Atos 8, Atos 10, e agora em Atos 19, o Espírito desce. Por quê? Porque o que Lucas estava querendo dizer é: a ordem de Jesus, em Atos capítulo 1, do Evangelho, e o Espírito descer em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra, isso está acontecendo. O Espírito desceu. Atos 2, Jerusalém. Atos 8, desce na Samaria. Atos 10, ele desceu na Judéia. E agora, em Atos 19, ele está descendo nos confins da terra. O que está acontecendo é a promessa de Deus de que o poder do Espírito ia na igreja. Ok? Essa turma é batizada. E o texto bíblico está dizendo para nós, em Atos 19, que aonde o Paulo ia, aconteceu uma coisa curiosa. Porque ele ia, a turma ia sendo curada, e depois que a turma ia sendo curada, o texto diz para a gente que acontece uma confusão muito grande. Se vocês acham que é só hoje que religião dá dinheiro, não, sempre deu. Ele continua pregando o evangelho, primeiro por 3 semanas na sinagoga. Por que é que Paulo foi para a sinagoga? Porque os judeus já conheciam a antiga aliança. Então era mais fácil ele falar para os judeus, eles entenderiam quem era Abraão, Isaac, Jacó, se arrependeriam e aceitariam a nova aliança. Só que depois de 3 semanas, eles expulsam Paulo da sinagoga. E para onde ele vai? Isso é incrível. Ele vai para uma escola chamada Escola de Tirano. E ele vai ficar quanto tempo pregando nessa escola? 2 anos. 2 anos. Como é que funcionava essa educação aqui? Primeiro, os romanos começavam a jornada de trabalho muito cedo, trabalhavam até as 10 da manhã, depois, com o sol, a insalubridade, eles sempre paravam e voltavam 3 horas da tarde e até mais tarde. Os historiadores dizem que esse é o horário que Paulo resolvia e esse era o horário que ele ensinava nessa escola. Sempre no contraturno. Era sempre no horário de pausa. Ele aproveitava o horário de pausa e ensinava. Por quanto tempo Paulo fica? 2 anos.
Se você observar, por exemplo, carta dos Colossenses. Paulo escreve a carta para os Colossenses. Sabe quem é? Paulo nunca foi em Colossos. Sabe quem é que plantou a igreja de Colossos? Epáfras. Epáfras, aluno de Paulo na escola de Tirano, em Éfeso. O que ele faz? Ele gasta 2 anos do tempo da vida dele ensinando num lugar estratégico, que é a maior cidade da Ásia Menor, para a partir daquele lugar, os caras que ele formou naquele lugar saem pregando o evangelho. As 7 igrejas do Apocalipse estão todas em volta de Éfeso. Influência do serviço do Paulo. Aí você diz, tá, Rômulo, e isso é tão poderoso que o texto que nós lemos termina não dizendo só que outras regiões foram abençoadas com o ensino da palavra de Deus. O texto diz que a turma que praticava ocultismo pegou seus livros, seus patuás, pegou tudo aquilo, trouxe e fizeram uma verdadeira fogueira das vaidades, copiando Florença. Como, Rômulo? Trouxeram tudo e queimaram em praça pública. Fazendo uma conta simples, vocês viram que o valor queimado deu em média 50.000 dracmas. Uma dracma era 1 dia de serviço pesado. 1 dia de serviço pesado é quanto hoje em dia? 200 conto? 150? 200 porque eu não sei fazer conta. É mais fácil com 2 do que 1,5, né, gente? Pelo amor de Deus. 200 vezes 50.000 dá quanto? Quantos milhões dá? 10 milhões. 1 dia. O comércio local tomou um prejuízo de 10 milhões. 10 milhões. Porque os discípulos começaram a... Vocês já imaginaram pegar assim, ó, todo o comércio de Campo Grande e falar bem assim, gente, hoje nós vamos tirar 10 milhões daqui. Rapaz, é um dinheirinho, hein? É um dinheiro razoável. É um dinheiro razoável. Você dá um prejuízo razoável para o negócio. Esse foi o impacto do evangelho. Ok, Rômulo? E o que a gente pode aprender com isso? Eu acho que a gente tem que olhar para esse texto e refletir na gente hoje. Porque eu estou separando pelo menos 5 marcas aqui para a gente poder repensar a nossa vida, repensar a nossa espiritualidade, repensar a nossa presença, repensar o nosso ser igreja, repensar o nosso posicionamento como discípulos de Jesus. Tudo bem, e o que você quer dizer com isso? Gente, primeiro, pega a sua Bíblia aí, por favor, e vamos olhar. Eu vou bem dinâmico, porque eu acho que já deu para vocês entenderem. A Bíblia é tão bonita que quando você explica, ela fica muito clara. Irmãos, observem, o texto começa dizendo para nós, no verso 2, o que é que Paulo perguntou? Vocês receberam o Espírito Santo? Vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Eles responderam, não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo, o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele. Isso é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome de Jesus. E aí quando Paulo impôs as mãos sobre eles, o que aconteceu? O Espírito desceu. E eles falaram em línguas. Aqui, olha para cá. Essas línguas aqui não é língua estática. E quando eu estou falando de língua estática, eu estou falando de êxtase. Isso aqui não é aquela língua que a turma fala, labachúria, não sei o quê. Não, não é isso. Essa língua aqui é a língua de Pentecoste. É a língua idiomática. Por quê? Porque se em Babel as línguas confundiram o mundo e mudou e trouxe o mundo em reinos, no Pentecoste, através das línguas, o povo do mundo todo vai ser junto.
Então não tem nada espiritual aqui dizendo, vamos falar alguma coisa que ninguém entende. Não é isso que está acontecendo aqui. O que está acontecendo aqui é a repetição do que aconteceu em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e agora nos confins da terra. É isso. Por isso que eles estão falando em línguas. O que é que está acontecendo? A promessa do Pentecoste de que Deus vai trazer o seu reino está se cumprindo aqui. É isso que esse texto está falando para a gente. Eles eram 12, verso 7. E aí depois o Paulo entrou na sinagoga. Pessoal, a primeira marca de uma igreja tem que ser a presença do Espírito Santo. Parece simples. A primeira marca tem que ser a presença do Espírito de Deus. A gente não fala disso. Por quê? Porque a nossa geração é uma geração materialista. A gente só vai para a igreja para resolver problema. A gente só procura Deus para resolver problema. A gente só procura o Senhor para resolver crise. Rômulo, tem problema isso? Não, não tem problema. Até porque o próprio Pedro vai dizer para Jesus assim, Senhor, para onde mais a gente vai? A gente só pode ir até o Senhor. Agora, irmãos, uma igreja que é uma presença que transforma o lugar que ela está, eu posso aqui agora, gente, fazer performance, botar um monte de balabarista com circo, a gente pode botar luz, aí eles vão botar um cabo de aço, quando na hora de pregar eu vou descer de lá, aí os diáconos vão ficar explodindo aqueles negócios que pau, aí vai eu chego, aí vocês aplaudem, parecendo um bando de foca. Mas a pergunta é, cadê a presença do Espírito de Deus? Pastor, isso é mensagem antiga. Não me venha com essa pouca vergonha coach em igreja. Pelo amor de Deus, irmãos, a gente precisa voltar a pensar em ser uma comunidade local de pessoas que buscam a presença de Deus através do Espírito Santo. Nós não podemos negligenciar isso. Esses caras que estavam lá, eles tinham conhecimento. O que é que só falta? Aqui, eles conheciam a lei, eles conheciam Moisés, eles já tinham sido batizados do batismo de João, só faltava uma coisa para eles: o Espírito Santo. Irmãos, por favor, olhem para cá. O Espírito Santo é aquele de João 3 que sopra onde quer. Não há conversão sem o agir do Espírito Santo, porque é Ele que dá o novo nascimento. Irmãos, não há arrependimento de pecado sem o Espírito Santo. Você que vive pecando, que a mente está empedernida, o coração está empedernido, nós lemos isso aqui na liturgia. Você que está com o coração empedernido, acha que o pecado é uma coisa normal, o Espírito está apagado dentro de você. Uma comunidade séria é uma comunidade de gente cheia do Espírito de Deus. Sem a presença do Espírito de Deus, eu posso pregar aqui, eu vou fazer apelo, a Heloísa vai fazer o pianinho ali no fundo, aí vai vir 200, eu vou falar assim, peguei 200 peixinhos para Jesus hoje. Aí sabe o que vai acontecer amanhã? Ninguém ficou na igreja, ninguém mudou de vida, ninguém. Uma comunidade de fé precisa buscar a presença da terceira pessoa da Trindade. Foi quem Jesus deixou. E aqui, deixa eu te dar um paralelo. Eu não estou falando da igreja de Corinto e cuidado. Porque tem um monte de gente que vai começar a falar assim, agora nós vamos buscar o poder de Deus. Pode parar com isso. Buscar o poder de Deus por buscar o poder de Deus para você ser mais espiritual do que os outros? Quando eu estou falando de buscar a presença do Espírito Santo, é a gente ser cheio do Senhor. É a gente ser cheio dele.
Irmãos, nós não produzimos atmosfera de adoração. Irmãos, nós não produzimos avivamento. Irmãos, nós não produzimos nada. Irmãos, uma comunidade é relevante no seu lugar. É quando as pessoas chegam aqui e veem gente cheia do Espírito Santo. Gente cheia de Deus. Gente cheia de Deus. Para isso, a gente precisa buscar esse negócio. Eu vou falar disso mais à frente. Mas você não pode se esquecer. Porque é que muitas, especialmente, nós estamos falando de uma comunidade de bairro. Nós somos uma comunidade de bairro. Bairro, Santa Fé. Porque as pessoas esquecem de buscar o Espírito Santo e ficam olhando a vida do outro. Porque as pessoas esquecem de buscar o Espírito Santo e buscar a presença de Deus e ficam olhando para fulano, ciclano, beltrano, falando mal da vida de um, de outro. Se perde. Perde o foco. Perde o foco. O foco tem que ser, olha só, a gente busca o Senhor. A gente busca o Senhor. Uma igreja, uma comunidade local, não está presa a cargo disso, cargo daquilo. Não, a gente busca a presença de Deus. Como é que essa gente foi transformada quando o Espírito Santo chegou? Segundo, presta atenção, por favor. Verso 8. Paulo vai entrar na sinagoga. Paulo entra na sinagoga. E aí ele fala com liberdade durante quanto tempo? 3 meses. Os judeus, para variar, não quiseram saber dele. Ele argumentou convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer. E começaram a falar mal do caminho. O que é o caminho? Caminho era como os discípulos eram chamados no livro de Atos. Eles eram chamados de o caminho. Eles começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo, então, afastou-se dele. Tomando consigo discípulos, o que ele faz? Ele começa a ensinar diariamente na escola do tirano. E isso vai continuar por 2 anos. De forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia, não era só em Éfeso, era na Ásia toda. Todo mundo ficou sabendo do que estava acontecendo. Eles ouviram a palavra do Senhor. E aí, deixa eu falar do verso 11 daqui a pouco. Vocês estão percebendo? Pergunta, a mensagem ficou com Paulo? Não. Ele espalha. Porque não é só a presença do Espírito. Vocês, infelizmente, isso foi um erro das missões modernas. Eu estava terminando uma obra do Mike Gorin, quando ele fala a missão da igreja hoje. Marcou-se na cabeça dos discípulos de Jesus a expressão de Mateus, do tal do id. Id. A grande questão é que, tanto em Mateus quanto em Marcos, a expressão mais forte do texto é ensinando-os a guardar. Porque a palavra de Deus se testemunha e se pratica com o outro. E se vive com o outro. A palavra de Deus não é para a gente ficar dando aula. Tem gente no século 21, a gente adora palestrar. A palavra de Deus não é para ser palestrada. A gente pode até ensinar as pessoas. Mas a palavra de Deus é para ser encarnada e vivida com as pessoas. Por isso o evangelho de Jesus é a encarnação de Jesus para ele viver com a gente. E qual é a missão da igreja? Anunciar Jesus e viver com as pessoas, ensinando-os a guardar. Ok? A grande questão aqui é que uma comunidade e discípulos de Jesus, que querem ser relevantes no seu tempo, no seu lugar, praticam discipulado em todo momento, durante toda a vida. O que os apóstolos nos ensinam é que eles estão discipulando pessoas. Eles não estão dando uma palestra.
Eles não estão dando uma aula. Eles se sentam e eles conversam, comem, bebem, vivem. Eles estão com as pessoas. Um paradigma que a igreja brasileira precisa, irmãos. Vocês olharam essa semana o crescimento da igreja evangélica brasileira. O problema da igreja evangélica brasileira não é converter gente. Eu não sou profeta, mas anota, o que vocês vão ver nas próximas décadas é um recrudescimento. Por quê, Rômulo? Porque as pessoas foram lá, a bênção não chegou. As pessoas foram lá, o profeta não resolveu o problema delas. As pessoas foram lá e notaram que a vida é muito mais complexa do que aquele monte de promessa. Porque o que a igreja de Jesus no Brasil, no Espírito Santo, em Cariacica precisa, é de discipulado. O que a igreja brasileira e a nossa comunidade precisa, é de gente que aprende a viver no caminho. O que a nossa comunidade e o que a nossa igreja precisa, e o que você precisa como crente é como Jesus quer que eu seja uma esposa, como Jesus quer que eu seja marido, como Jesus quer que eu lide com negócios, como Jesus quer que eu lide com finança, como Jesus, o meu rei, manda eu educar meus filhos, como Jesus quer que eu use a sala da minha casa, como Ele quer que eu use meu carro, como é que Ele domina sobre tudo que eu sou e tenho. Esse é o nosso desafio. O que Paulo está fazendo é durante o tempo todo ele está discipulando pessoas no caminho. Discipulando pessoas no caminho. Ele não está fazendo um evento. Ele não está fazendo uma grande cruzada. Grande cruzada evangelística em Éfeso. Venham. Com quem? Com o apóstolo Paulo. Parou. Não. Ele está sentado diariamente com os irmãos. Aprendendo e ensinando. O que comunidades cristãs precisam é isso. Irmãos, o que nós faremos aqui nos próximos anos é desenvolver ambientes, lugares e momentos de discipulado. Nós não vamos ser uma igreja de eventos. A gente pode até fazer um ou outro. Como faremos o da reforma agora, vai ser muito legal. Mas o que teremos são ambientes de formação de coração. Lugares em que as pessoas podem aprender a palavra de Deus, dividir a vida. Muitos de vocês chegam em comunidades locais, vocês que são visitantes aí, vocês chegam em comunidades locais arrebentados. Só que sabe o que acontece? Nada. Porque as igrejas não são preparadas para cuidar das pessoas. Os crentes não são preparados para cuidar das pessoas. Eles não estão nem abertos para receber as pessoas. Só que, irmãos, sobre nós foi ministrada a graça de Deus. Nós precisamos nos posicionar e dizer, minha casa está aberta, minha vida está aberta, eu estou aberto, eu vou servir, eu vou abençoar. Ambientes de discipulado. Terceiro, observe o que a Escritura vai falando. Uma comunidade relevante, ao verso 11 diante. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. De modo que até o lenço, o avental que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. É engraçado, né? Aí teve uns judeus que tentaram fazer a mesma coisa, tomaram uma surra do demônio. Oh, meu Deus. Ao verso 17. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor e onde o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Pessoal, terceira coisa. Igrejas relevantes são lugares em que a manifestação do poder de Deus acontece. A gente não pode fechar os olhos para isso. O problema é que a gente é presbiteriano. E aí, por ser presbiteriano, eu ouço a turma falando assim, não, a gente é muito racional, eu entendo. Então, deixa eu explicar o texto que fica mais fácil. Primeiro, nenhum de vocês é o apóstolo Paulo. Tá? E também não existe apóstolo
como os 12. Isso não tem. Os 12 foram os 12 e apóstolo não existe mais. Isso é fato. Por quê? Porque os 12 viram Jesus, coisa que ninguém mais viu. Os 12 andaram com Jesus como ninguém mais andou. E aos 12 foi dado, e só aos 12 foi dado a ordem de fundar a igreja de Deus. Então não há apóstolos como os 12. Ponto. Da mesma maneira, o Senhor Jesus, antes de aparecer, ele sopra o Espírito sobre eles, lhes conferindo autoridade, e não sobre nós, mas sobre eles. Quando Jesus aparece para eles dentro da casa, Jesus aparece e sopra o Espírito sobre eles. Cristo está conferindo autoridade aos 12. E depois a Paulo, que entra no colégio apostólico. De sorte que esses homens, e alguns de vocês fazem essas perguntas, esses homens fazem milagres como Jesus fazia, porque eles estão desbravando, lançando o alicerce para o reino de Deus chegar. Então, quando eles saem fazendo isso, saem fazendo as mesmas obras de Jesus. O poder dos apóstolos nós não temos. Como a investidura que foi dada para eles, nós não temos. Mas nós não podemos nos esquecer, e me perguntaram isso essa semana no grupo do Start. Ô Rômulo, nós somos cessacionistas. Os dons do Espírito cessaram? Eu disse, se você por dom do Espírito está falando que vai ter alguma revelação que vai colocar a Bíblia em xeque, não vai. Alguma coisa que é o plano de Deus que vá substituir a Escritura, não tem. A profecia divina é a palavra dele. Agora Deus continua usando o povo dele para expulsar demônios? Sim. Deus continua usando o povo dele para orar pelas pessoas elas serem curadas? Sim. Deus continua usando o povo dele para impor as mãos sobre as pessoas elas serem libertas? Sim. Deus continua usando o povo dele, o sobrenatural de Deus continua acontecendo no nosso tempo. E se você não acredita nesse negócio, meu irmão, sem brincadeira, você está com o pé na sepultura. Está com o pé na sepultura. O Senhor já mostrou para a gente, e se eu abrisse aqui, porque é uma coisa que eu não vou fazer e a gente não faz, não é da nossa liturgia, abrisse para contar testemunho, meu irmão. E eu não estou falando testemunhozinho, não, assim. Eu vou na casa de todos vocês. O tanto de coisa que o Senhor fez e faz. Então preste atenção. Uma igreja relevante é aquela igreja que tem intimidade com Deus a tal ponto de ver a manifestação do poder de Deus. Não é porque eu abro o texto e exponho ele e faço pregação expositiva. E o que eu estou fazendo hoje é uma pregação expositiva. Ou se eu prego temático, ou se eu prego o que for. Não é porque eu estudo o contexto histórico e filosofia. Aqui, o poder de Deus é o mesmo. O derramamento da presença de Deus é a mesma. O deleite que a gente tem na presença dele é a mesma. Não se produz isso, se vive. Uma igreja relevante é uma igreja em que a presença de Deus é doce, suave. E a gente aproveita e vê a manifestação dele na nossa vida e na vida das pessoas. Nós não podemos esquecer isso, gente. Você chama esse negócio de frio e quente. Eu quero saber o seguinte, poder de Deus se vive na vida. Nós não podemos esquecer isso. Senão, vai ser uma fé racionalista morta. Morta. Orações frias, geladas. Aquela que Jesus diz em Mateus 6, repetitivas, enfadonhas. E o pior, gente que nunca provou a presença real de Deus no seu coração. Ah, irmãos, o Senhor é real. Se tem uma coisa que os irmãos pentecostais ajudaram o Ocidente no século 21, isso é o Mike Gorin falando. É porque a gente achou que a gente fecharia Deus num livro e explicaria Deus num livro. Tirando a
algumas coisas que a gente vai falar que são desordens, tá tudo bem, mas eu acho que a gente já aprendeu que o Senhor não cabe na nossa teologia sistemática. Ela ajuda, e ela é importante, mas Ele não cabe. Ele não cabe. Ele não cabe no meu livro. Ele não cabe no meu sistema ferramental e dizer, Deus só faz isso porque eu disse. Irmãos, e isso faz com que o coração da gente seja uma terra árida. Não dá sede e fome do Senhor. Só que se a gente não tem fome e sede de Deus, a gente não vê a manifestação do poder dele. Vocês leem a Bíblia a vida inteira, e a intimidade do Senhor é para quem, gente? Para quem que a intimidade do Senhor é? Vocês estão lendo a Bíblia. A intimidade do Senhor são para os que o buscam. Buscam. Quarto, observe o que o texto bíblico diz para a gente. Verso 18. Muitos que creram vinham e faziam o quê? Confessavam e declaravam abertamente o quê? Uma igreja relevante onde tem arrependimento, confissão de pecado e gente que muda de vida. Você é crente, cara? Arrependimento. Você é crente? Confissão de pecado. Você é crente? Abandona o pecado. Você é crente? Vida nova. Não tem. E é mudança radical. A mudança é tão radical, mas tão radical, que olha o verso 19. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e o que eles fizeram? Mudança radical. Cristo, o Evangelho, a palavra de Deus, mudou. Aí a gente fica com esse mais ou menos, não é bem, não tem isso, irmão. Nossa, pastor, você é radical? Não sou eu, cara. É a palavra de Deus. Uma igreja séria é de gente séria. Uma igreja séria é de gente que leva a palavra de Deus a sério. Uma igreja séria é de gente que se arrependeu dos seus pecados e teve a vida inteira mudada. Não tem conversa. Não dá para a gente ficar no século 21 relativizando, colocando tudo na conta do amor de Deus. Entenda, João já ensinou que Deus é amor, ponto. E Deus realmente é amor, e o amor dele entra na gente, e é assustador o amor de Deus. Só que quando eu só falo do amor de Deus, eu não levo em conta a sua justiça, eu estou anulando o amor. Porque o amor de Deus traz consigo sua justiça. É por isso que Deus tem que massacrar o filho dele na cruz, no nosso lugar. Porque o amor dele é tão grande que a justiça dele vai ter que ser satisfeita na cruz. E é por isso que o amor de Deus é tão grande que o reflexo do amor dele para conosco é uma resposta de mudança de vida. Uma igreja séria, de gente relevante, é aquela que você vai chegar no seu trabalho e as pessoas sabem que você é um cara sério. É aquela que as pessoas sabem que você é bom pai. Mas não é porque você é estoico, fez curso com psicólogo, é porque você serve de Deus, cara. Elas sabem que quando olham para você, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você mudou. Sua vida é outra. Não tem essa história. Um lugar com pessoas relevantes, uma comunidade relevante, é de gente que teve a vida mudada. Por último, percebam o que acontece agora. A partir do verso 23, eu vou só tangenciar isso e termino. Naquele tempo, olha o que aconteceu onde a igreja chegou. Houve um grande tumulto por causa do caminho. Sempre mexendo com dinheiro, ó. Um ourives chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata no templo da Diana, da Ártemis, que dava muito lucro aos artífices, reuniu-os com os trabalhadores dessa profissão e disse: Senhores, vocês sabem
que temos uma boa fonte de lucro nessa atividade. E estão vendo e ouvindo como esse indivíduo, Paulo, ele está convencendo, desviando grande número de pessoas aqui. A igreja começou a dar prejuízo para os negócios da cidade. E quase toda a província da Ásia. Diz ele que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Não somente há perigo na nossa profissão perder sua reputação, mas também o do templo da grande deusa Ártemis cair no descrédito, e de a própria deusa, adorada em toda a província da Ásia, em todo o mundo, ser destituída de sua majestade divina. Ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar: grande é a Ártemis dos Efésios. Irmãos, uma igreja relevante, ela vai causar um alvoroço desse em volta dela. Agora, preste atenção. Institucionalmente, comunidades locais não podem e não devem se envolver com política. Eu vou repetir. Institucionalmente, comunidades locais não devem se envolver com política. E eu estou dizendo isso porque muito da credibilidade que a igreja brasileira perdeu e vai perder é porque, percebe que eu estou dizendo institucionalmente. Você pode ter o cargo que você quiser. Instituições não. Não devem fazer isso. Porque acha-se que a influência vem por meio de força e de política. O reino de Deus nunca veio assim. O reino de Deus nunca veio assim. O alvoroço que os cristãos causaram foi porque eles eram uma presença fiel. O alvoroço que os cristãos causaram é por causa da mensagem, porque eles eram uma testemunha fiel. Irmãos, nós precisamos causar esse mesmo alvoroço no nosso tempo. Por quê? Porque as nossas obras encarnam Cristo. Ao longo da história, quando não havia SUS, quando não havia hospitais, a casa dos cristãos era o lugar em que as pessoas podiam ser atendidas. As primeiras santas casas são feitas por iniciativa de cristãos. E hoje vocês tratam os olhos de vocês num hospital chamado evangélico, porque as pessoas não tinham aonde se tratar. Porque se o Ocidente sabe ler e escrever, deve-se especialmente aos reformadores, quando começaram a imprimir Bíblia para mandar para todo mundo, porque todo mundo tinha que aprender a ler e a escrever. Porque os cristãos estavam preocupados em encarnar uma mensagem e não trazer um reino à força. Irmãos, nós precisamos voltar a trazer um santo rebuliço para as nossas regiões com a mensagem do Evangelho, com o testemunho do Evangelho e com atos de misericórdia na vida das pessoas. Atos de misericórdia. Comunidades locais precisam ser lugares de atos de misericórdia. Igrejas inteiras com atos de misericórdia na vida das pessoas. Isso influencia quem está em volta da gente. Isso muda a vida das pessoas. Isso faz com que quem está precisando tenha a real água da vida e o pão da vida. Eu quero terminar. Cadê os meninos para cantarem a última canção e a gente encerra? Uma igreja relevante. Uma igreja relevante. Uma igreja que trabalha transformação. Eu termino dizendo para vocês que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 1, no verso 18, Paulo diz: a mensagem da cruz é loucura para os que estão se perdendo.
Mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais, os gregos sabedoria, e o que nós pregamos? Nós pregamos Cristo. Cristo. O Andy Stanley, um pastor americano, eu queria que você terminasse com essa frase. Como seria bom se a única coisa que a igreja focasse e a única coisa que escandalizasse as pessoas de fora fosse Jesus Cristo. Cristo. Irmãos, Deus quis revelar o seu Filho. Que a gente seja uma comunidade de fé que é cheia do Espírito, que é discipuladora, que tem a presença de Deus, que tem gente com a vida completamente transformada e que ela influencia o ambiente que ela está em volta. Esse é o nosso grande desafio. Não saber nada a não ser Cristo. Que o Senhor nos dê graça, irmãos, que o Senhor nos dê graça. Graça, para a gente não se perder no meio do caminho, mas para sermos uma igreja genuinamente relevante.